Olá pessoal, estamos de volta, tá? Pra gente adentrar um pouco na história da radiologia, nesse universo da radiologia, certo? Então, de antemão, quero dizer a vocês sejam muito bem-vindos ao curso de radiologia. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu sei que não é o que nós queríamos, né? Estar aqui gravando o vídeo, que nosso objetivo mesmo era estar em sala de aula, mas infelizmente nós temos que cumprir com as normas e aí a gente não pode se adentrar, estar com vocês em sala de aula, tá bom? Mas espero que vocês estejam gostando e que esteja tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade à história da radiologia, hoje a gente vai conhecer quem foi a pessoa, como foi, o que aconteceu. Então, quem é essa pessoa que descobriu os raios-x? Então, antes dele descobrir raios-x, existe um contexto bem longo e eu vou tentar resumir isso para vocês, tá bom? Röntgen, ele era um físico alemão, certo? Muito conceituado. Tudo que ele fazia era em prol de um conhecimento avançado, certo? Ele sempre estudou em escola pública, teve uma oportunidade na universidade, passou, né, fez o processo seletivo da universidade, começou a estudar na universidade física, e aí matemática, na realidade primeiro foi matemática, ele estudou matemática na faculdade, inclusive foi até reitor da própria faculdade que ele estudou. Após isso, ele fez física, começou a estudar mais cálculos, e aí ele começou a ter interesse por outras áreas da física, né? Principalmente no que se tratava de físicas, na qual cálculos físicos, na qual eles não sabiam o que estava fazendo. Então ele começou a estudar uma propriedade que emitia uma frequência de onda, mas aí ele não sabia o que era. Em um dado dia, ele comprou, né, uma ampola que emitia uma frequência de onda. Essa ampola era chamada ampola de Crookes, certo? Era a ampola de Crookes. Mais para frente vocês vão ver que é a ampola de Crookes, tá? Estou bem resumindo isso aqui para vocês. E aí ele comprou uma ampola dessa para fazer os testes dele, para tentar estudar aquela propriedade, para ver o que era que ele emitia, o que era que aquilo fazia, que soltava uma onda, que aquela onda interagia com algumas estruturas, com algumas coisas. E aí ele começou a estudar sobre isso, né? Em um dado dia, ele, na sua casa, lá onde ele fazia os experimentos dele, em um lado tinha o seu tubo, do outro lado o tubo, né, de Crookes que ele estava estudando, que emitia essa energia, e lá do outro lado, na mesma direção, tinha um criado mudo. Esse criado mudo que ele tinha, esse criado mudo, dentro do criado mudo, tinha um tubo de filmes. Não sei se vocês conhecem aqueles filmes antigos, aqueles tubinhos de filme antigo, de máquina fotográfica, né? Que tinha uns filmes. Não sei se é da época de vocês. Eu sou novo, certo? Eu não cheguei muito a ver isso na minha época, né? Mas eu ainda peguei a épocazinha das câmeras com filme dentro, né? Quem é dessa época aí entende. Olha que eu sou novo, viu? Sou novo nessa área, não sou velho não. Mas, nesse tempo, esse filme era colocado dentro das máquinas fotográficas, no escuro, que se você colocasse no claro, velava, não é? Então, no escuro, colocava lá a peliculazinha, o filmezinho lá dentro e, né, puxava lá no negócio da câmera, e aí aparecia o número 1. Quando aparecia o número 1, você poderia tirar fotos, né? E aí,
Aconteceu que Ronit, nessa época, tinha uns tubos de filmes desse, que ele gostava muito de tirar foto, e aí tinha uns tubos desse guardados num criado mudo na sua casa. Num certo dia, certo, ele lá com o criado mudo lá tal, pegou seu tubo lá de películas, né, de fotos, foi pedir para processar a imagem para que eles revelar, né, vamos dizer no ditado mais popular, foi mandado revelar, certo? E aí, quando ele mandou revelar, ele percebeu que as imagens saíram meia borradas, alguma coisa tinha acontecido. E aí ele parou e fez, oxe, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não estou entendendo. Por que minhas imagens... Eu tirei a foto tudo direitinho, da forma que é para tirar. E o que foi que aconteceu que minha imagem está desse jeito? Aí ele associou o tubo, olhou o tubo e olhou que o tubo e o criado mudo dele estava praticamente na mesma distância, né? Ele olhou assim, no mesmo foco. Ele olhou assim e disse assim, rapaz, eu acho que esse tubo interagiu com essas películas. E aí, Ronit começou a fazer alguns experimentos com aquela película. Em um dado dia, ele realmente descobriu que aquela radiação, aquela onda, estava literalmente interagindo com aquelas películas fotográficas. E aí o que foi que ele fez? Ele entrou em contato diretamente com o fabricante. Quem era o fabricante? Kodak. Muito antigo, né? Eu acho que algumas pessoas aqui, né, da turma, acredito que seja novinho, assim como eu, né? Não tenha mais de 30 anos, né? Esses colegas que são novinhos. Alguns deles não saibam dessa situação, mas muitos conhecem. Kodak era uma empresa que fabricava filmes fotográficos. E aí, Ronit disse assim, rapaz, vou ligar para esse Kodak, vou ver se esse Kodak ele me faz uma película grande. Uma película grande para eu poder fazer alguns experimentos. Eu vou ver o que danado essa bicha faz. Ela está interagindo com... Essa não era nem radiação ainda, tá? Essa energia, ela está interagindo com a minha película aqui. Com as películas lá do filmezinho lá. Eu quero uma película grande. Foi lá, falou com o Kodak. Aí o Kodak, né, disse, não, vamos fazer o seguinte, Ronit. Eu vou tentar fabricar uma grande para você. Kodak fez uma grande para ele, ele fez o seu primeiro experimento. Ligou o tubo de radiação, que na realidade na época ele não sabia que tinha radiação, emitia uma onda. Ligou esse tubo, do outro lado ele colocou a película. No escuro, tá? A película. Quando ele fez isso, ele ligou o tubo de Crookes. Quando vocês verem o tubo, lá na frente eu vou falar sobre o tubo, tá? O tubo de Crookes, na época, ele tinha uma propriedade fotofluorescente. Eita, saiu. Que quando a radiação bate nesse fotofluorescente, ele brilha. E aí a radiação passava, ele brilhava, ele ficava numa coloraçãozinha esverdeada. Isso no escuro. Onde pegou, em meio a isso, ele colocou a mão dele entre o tubo e entre a imagem. E aí o que aconteceu? A imagem dele estava sendo formada exatamente, as partes ocultas da mão dele estavam sendo formadas lá na película. E aí o que aconteceu? Aconteceu que essa imagem formada lá na película, ele disse, oxente,
tem alguma coisa estranha. Mas como é que eu consigo visualizar minhas coisas ocultas? Então quer dizer que a interação desse tubo, passando essa radiação da minha mão e batendo lá nessa película, a imagem está sendo formada. E a partir daí, Hoyt entrou em contato com o Kodak para ele fazer mais películas dessa. E em 1896, Kodak começou, certo, a fabricar, fazer experimentos. Quando foi em 1900, a Kodak ela fabricou o primeiro filme fotográfico mais adequado para as tomadas radiográficas. Por quê? Naquela época tinha que ficar no escuro para a imagem poder ser formada, ver no escuro. Depois que ele desligava o tubo, a imagem ela sumia muito rápido e não podia ficar no claro. Tinha que ser tudo no escuro. E aí ele fez uma que a imagem ela era projetada em tempo real, porém não precisava ficar no escuro, podia ficar no claro, mas a imagem ela aparecia só enquanto o tubo estava ligado. Depois que desligava o tubo, sumia. E assim foi a descoberta de Hoyt. Então o Wilhelm Conrad Hoyt, ele descobriu o raio-x exatamente em 1895. Lembrando, quando ele descobriu, ele não sabia ainda o que era raio-x. Então ele colocou o nome de raio-x porque emitia uma frequência de onda. Essa frequência de onda ele deu o nome de raios. E o X na matemática é uma incógnita, ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que foi que houve, não sabe o que é. Então por isso que é conhecido como hoje raios X. Certo? Então, a primeira radiografia foi feita exatamente da sua esposa, chamada Ana Beta, em 22 de dezembro de 1895. Então, foi feita exatamente, a primeira imagem foi feita da sua esposa Ana Beta. E quando ele fez essa imagem, antes dele fazer essa imagem, ele comprou um anel de brilhante aí para ela, como vocês estão vendo aí na imagem. Eu vou fazer o negócio acontecer, vou fazer o negócio moedo mais romântico, né? Vou comprar um anel de brilhante, vou dar para minha esposa e vou fazer uma imagem da mão dela. E aí está a imagem da mão da nossa querida Ana Beta. E foi feito exatamente no dia 22 de dezembro de 1895. Então, pessoal, inicialmente esses dois vídeos que eu quero que vocês analisem, revisem, certo? Esses dois vídeos que eu passei para vocês. Vou passar uma atividade, certo? Essa atividade ela é referente a essa parte que eu passei para vocês agora. Daqui para amanhã eu vou postar mais alguns vídeos referente, certo? É porque a gente não pode se estender muito. Os vídeos têm que ser de 20 e 30 minutos, então a gente não pode se estender muito, tá bom? Então, por isso que os vídeos são curtos. Vai ser vários vídeos, porém vídeos curtos. Na próxima aula, eu vou dar continuidade a esse processo histórico. Eu sei que está ficando bom, mas calma que eu vou dar continuidade bem direitinho para vocês. Eu vou preparar um material, depois desse eu vou preparar um material mais bacana para vocês verem, tá bom? Então espero vocês na próxima aula. Vou passar um exercício para vocês fazerem, certo? Eu quero que vocês pesquisem sobre a história de Hoyt, o Wilhelm Conrad Hoyt, esse cara aqui, certo? Pesquisem sobre ele, pegue todas as informações que vocês tiverem dele e anotem, coloque tudo no caderno, certo? Que no final do módulo eu vou solicitar a vocês todo esse material, beleza? Então, um cheiro para vocês, aguardem os próximos capítulos da novela de Hoyt, tá bom? Cheiro para vocês e até mais. Tchau, tchau.